Oiê! Então, vamos para mais um vídeo de estudo. Hoje o estudo a gente segue com o livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Eu tenho trazido mais vídeos desse conteúdo, porque acabou que eu gravei muito mais, primeiro do Reforma Íntima, e então agora, para compensar, estou gravando o estudo da mediunidade, né? Vamos seguir então com o capítulo 3. Nesse capítulo, ele traz problemas mentais, é o título do capítulo, né? E a primeira frase que ele traz, que eu marquei, que eu achei importante, é que a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. Então, o que a gente entende dessa frase, né? Tem muita coisa que dá para tirar dessa frase. E então eu trouxe alguns tópicos, né? Primeiro, o nosso equilíbrio emocional. Tendo em vista que a mente, ela vai ser a base para tudo que a gente desenvolve na mediunidade, o equilíbrio emocional é uma das coisas que a gente lida na nossa mente, né? Então, a gente precisa ter serenidade e estabilidade para que as emoções intensas e descontroladas não interfiram num momento de mediúnica, né? Então, quanto mais descontrolada a gente tiver, quanto mais a gente não tiver em equilíbrio com as nossas emoções, as chances de o nosso desequilíbrio juntar com o desequilíbrio de alguma passagem ali, de algum espírito que viesse comunicar pela gente, é muito grande. E a gente vai ter muito mais dificuldade de lidar com a nossa própria mediunidade se a gente não tá conseguindo lidar com essas emoções quando elas são nossas. Imaginem lidar quando elas não são. Então, o segundo tópico que eu trouxe é a disciplina mental, de que a gente precisa cultivar o foco e a concentração para que a gente possa ter mais clareza e menos dispersão em um momento de mediúnica. Então, no momento da mediúnica, a gente precisa estar concentrados ali no que está acontecendo, nas energias que estão ali. E então a gente ter essa disciplina mental de condicionar a nossa mente para aquele momento, para o presente, é muito importante na mediunidade também. Claro que em tudo na vida isso tem importância. Desculpa o barulho da máquina de lavar, mas é o que temos. Mas tudo isso vai ser útil em vários aspectos da nossa vida, mas na mediunidade isso também tem muita importância. Até pra gente não quebrar a corrente energética que existe ali, né? Então, no momento em que a gente tá com a nossa mente concentrada, e no momento a gente consegue manter a corrente fluídica, todos com o mesmo objetivo. Agora, se eu começo a pensar em outras coisas e a distrair a minha mente, eu quebro essa corrente e posso estar trazendo para a mesa energias e emoções que não são as ideais para aquele momento. Então, por isso que eu trouxe essa questão da disciplina mental. A outra é sobre a higiene mental, da gente selecionar quais são os pensamentos que a gente cultiva e que a gente mantém na nossa cabeça. Então, a gente deve sempre evitar os pensamentos negativos para não atrair energias negativas. E essa higiene mental de ter esse cuidado, né? Quais são os pensamentos, o que eu mantenho na minha cabeça? Assim como a higiene que a gente faz na nossa casa. Então, a gente sabe que um ambiente ruim, sujo, ele é desconfortável materialmente. Então, por que mentalmente ele não seria, né? Então, já que na nossa casa a gente tem essa manutenção de lavar a louça, de lavar o chão, de lavar o banheiro, de trocar roupa de cama, da mesma forma a gente tem que ter essa manutenção da nossa mente, de melhorar nossos pensamentos, mudar, não ficar sempre pensando a mesma coisa quando ela for negativa, alimentando pensamentos negativos e estando sempre com a nossa cabeça uma confusão sem um momento de clareza, né? E esse momento pode ser até mesmo a gente só afastar esses pensamentos, ou 1 minuto, 5 minutos que fosse de meditação, um tempo para oração também é higiene mental, né? A gente muda nossos pensamentos quando a gente se concentra. Um momento de conversa com alguém que a gente ama, um momento de concentração em algo genuinamente, né? E não
1 milhão de conteúdos de rede social ou né, séries, enfim. Dar um tempo de descanso mental também faz parte dessa higiene, dessa limpeza. Autoconhecimento, que a gente saiba aquilo que é nosso e aquilo que não é. Às vezes a gente vai estar com uma emoção muito forte e essa emoção simplesmente não é nossa, ela é mediunidade, ela é eu captando de outra pessoa que está próxima de mim, então, ou de um espírito. Então eu preciso ter essa noção do que é meu e do que não é, para eu poder lidar com isso. Então, se for meu, eu preciso questionar e entender o que está acontecendo. E se não for, aí eu faço uma oração, peço para que seja encaminhado, né? Tento auxiliar se for alguém próximo, né? Materialmente. Mas, então, esse autoconhecimento, né? Ele entra em muitos aspectos, mas um desses, né? Da questão da mente e da mediunidade seria isso também. Educação da vontade, que a gente possa direcionar a nossa mente sempre para objetivos mais elevados e altruístas. Então, às vezes, por conta da nossa elevação ser muito baixa, ainda a gente não ser seres muito elevados, a gente costuma manter objetivos que são muito materiais. Então, a gente mantém a nossa mente sempre pensando em coisas que são da terra, ou seja, dinheiro, posse de outras pessoas ou de outras coisas, um cargo mais elevado. E às vezes a gente se esquece dos objetivos que circundam, que envolvem a espiritualidade, e sendo que esses são os objetivos que nos aproximam de Deus, que nos aproximam de ser uma pessoa melhor. Então, a gente conseguir educar a nossa vontade para focar em sermos melhores como pessoas também é um processo importante para a nossa mente e para melhorar a nossa mediunidade, a nossa elevação mental. Os espíritos elevados costumam se aproximar muito mais de quem está, assim como eles, tentando se melhorar e com objetivos de elevação, do que de pessoas que têm como objetivo questões materiais. Porque se esse é o nosso objetivo, se é isso que nos move, então são os espíritos que estão presos na matéria e presos às questões da matéria que vão nos acompanhar. Por isso a importância da gente ter muito claro na nossa mente quais são nossos objetivos e que eles sejam preferencialmente etéreos, né? Focados mais na vida depois da morte, nas coisas que a gente leva pra lá, do que das coisas que vão ficar aqui depois. E por último, saúde mental. Cuidar e tratar, quando necessário, a nossa mente da forma material que a gente tem. Então, uma depressão, uma ansiedade e qualquer outra doença ou situação psicológica que a gente possa estar passando, a gente precisa tratar isso, porque é muito difícil já a mediunidade quando a gente tem uma mente saudável. E ter uma mediunidade e lidar com as mentes às vezes doentes ou às vezes necessitadas de algum espírito, quando a nossa mente também está doente, necessitada, é muito mais cansativo e vai drenar muito mais da nossa energia, porque provavelmente a gente já vai estar com pouca. Então, por isso que é importante que a gente tenha esse cuidado da nossa saúde mental e psicológica, para que a gente possa se acompanhar, se conhecer e tratar quando necessário, sim, para que a gente possa ter a nossa mente sã e preparada para lidar com outros sentimentos e com a conexão mental que a gente tem nesse momento de mediunidade. Então, isso que eu trouxe em relação à frase "a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos", mas isso a gente pode levar para outros campos, para outros quesitos, né? Mas foi isso que eu refleti. Então, ainda nesse capítulo, ele traz uma comparação muito interessante, que eu achei que facilitou muito o entendimento da mediunidade. Ele traz a questão do hálito mental. Então, dependendo do que a gente come, né, materialmente na vida real, se eu comer ali um bife acebolado, eu vou ficar com bafo de cebola. Se eu como uma massa alho e óleo, eu fico com bafo de alho. Então, e são bafos, assim, são hálitos que a gente não costuma gostar, assim, né? Então, se tem alguém que chega com esse cheiro na boca perto de mim, eu vou me afastar dessa pessoa, vai ser desconfortável pra mim. E ele traz que a mesma coisa acontece com os nossos pensamentos.
Quando a gente tem pensamentos ruins, questões negativas na nossa mente, isso exala um hálito mental. Assim, é como se eu tivesse ingerido um alho, né, no caso de um pensamento negativo, um alho, um cigarro, álcool, e estivesse exalando pela minha mente, né, pelo meu espírito, exalando essa energia que gera esse hálito mental que pode ser sentido por todos à nossa volta. E aí eu trouxe algumas reflexões, né? E lembrando que esse hálito pode ser bom ou ruim. Então, eu trouxe algumas reflexões do plano material que a gente pode levar para essa questão do hálito mental também no plano espiritual daí. Então, eu trouxe 3 situações. De que tem pessoas que elas não se importam ou até gostam de alguns hábitos que indicam um hábito ruim, um hábito que não é saudável, ou seja, tem gente que não se importa se tem alguém com hálito de cigarro, porque essa pessoa fuma também, que não se importa com hálito de álcool, porque essa pessoa tá bebendo também, e que não se importa com algum hálito, sei lá, que possa ser ruim, porque essa pessoa também convive com esse hálito. Então, se é a cultura de um lugar que ninguém escova os dentes, por pior que seja esse hálito, todo mundo ali vai se sentir confortável, porque tá todo mundo acostumado com esse cheiro. E a mesma coisa vai ser no plano espiritual. Se tem espíritos que gostam de álcool, que gostam de drogas, e eu tô ali envolvida e exalando essa energia de vontade e de vício, né, nessas questões, eu tô exalando essa energia. E aqueles que estiverem perto de mim, que gostarem também de álcool e de drogas e do que mais que for que eu estiver exalando, vão se aproximar de mim, porque eles sabem que se eu não tô fazendo isso agora, daqui a pouco eu vou fazer, porque eu tô exalando essa energia. Então, eles se afinizam. Então, assim como eu sei que, digamos que eu goste disso e eu sei que essa pessoa tá com esse hálito, talvez eu chegue perto da pessoa e fale, então já que tu tem hálito de cigarro, eu acho que tu fuma, né? Fumar? Então vamos ali fumar. E aí já se aproxima, ou no caso dos espíritos também, a pessoa tá sempre triste, sempre chorando, e pra ela estar triste e reclamando, ou acho que reclamando é melhor, a pessoa tá sempre reclamando, sempre achando tudo ruim. E aí ela tá exalando uma energia ruim também. Só que se tem várias pessoas que só reclamam, ou vários espíritos que só reclamam e acham tudo ruim, eles não vão se abalar com a energia que aquela pessoa tá exalando, porque eles também exalam essa energia, então vai todo mundo se juntar e exalar a mesma energia junto. Agora, se chega alguém que não costuma reclamar, ou que não costuma fazer uso de alguma droga, de algum álcool, vai se incomodar muito mais com aquele cheiro, ou simplesmente não vai querer ficar perto, ou vai ficar até se sentindo mal em estar perto daquele tipo de hálito mental. Então, e se for no caso no físico também, quem não fuma não gosta de ficar em lugares com fumantes. Quem não bebe não gosta de ficar em locais onde tem muita bebida. E quem não reclama não gosta de estar com gente que reclama. Então é aquela coisa de afinidade que a gente sempre fala, mas com um exemplo muito claro de entender isso. Então, outra coisa que eu trouxe é de que na vida material, né, terrena, tem pessoas que usam e não vão se importar de estar com mau hálito. Então tem gente que vai estar com mau hálito e nem sabe que tá com mau hálito, e aí tem que vir alguém avisar, tipo, fulano tá com mau hálito, e a pessoa fica envergonhada de estar com mau hálito. E tem gente que não tá nem aí, que tá, e tá tudo bem, não se importa. E a mesma coisa tem na questão do espiritual. Tem gente que tem pensamentos ruins e tristeza, energias negativas, e não se importa com isso, não tá nem aí que tenha, não se importa, prefere continuar ali nesse ciclo de tristeza, ou de angústia, ou de, não sei, de qualquer coisa que possa gerar energias ruins, né, de reclamação, enfim, de fofoca, qualquer coisa. A pessoa sabe que não faz bem, mas tá confortável de alguma forma onde tá e não quer sair. Então, isso é um segundo exemplo. E a terceira é que tem pessoas que, na vida real, né, que no plano terreno, que a pessoa tem mau hálito, mas anda com uma escova de dente, anda com um chiclete, né? Então, é normal que a gente tenha um mau hálito depois de comer alguma coisa, se a gente ficar um tempo sem escovar os dentes, ou que a gente fique com o hálito daquela coisa que a gente ingeriu. Só que é só escovar os dentes. Então, eu acho esse exemplo muito bom do hálito, porque é exatamente com os pensamentos. Ninguém na Terra fica 100% do tempo com hálito bom.
né? Ninguém tem o bafo bom o tempo todo, mas todos nós temos a possibilidade de escovar os dentes após uma refeição, escovar os dentes quando acorda de manhã, ou de usar um chiclete numa situação de emergência. E a mesma coisa serve para nossa mente. Ninguém vai estar com os pensamentos positivos o tempo inteiro, mas todos nós podemos refletir, né? Então, eu tive um pensamento negativo, eu tive um pensamento de inveja, de raiva, de angústia, de reclamação, de qualquer coisa que seja, mas eu posso rapidamente mudar. Eu escolho por quanto tempo eu quero manter esse hálito mental, assim como eu escolho por quanto tempo eu quero ficar com um hálito ruim depois de comer alguma coisa. Eu vou ficar por meia hora, eu vou ficar por uma hora, eu vou passar o dia inteiro com isso, ou eu vou passar uma semana com isso, e o hálito só piora, né, conforme a gente permanece sem escovar os dentes. Então, é a mesma coisa com a nossa mente. Então, se eu escolho permanecer alimentando e continuando com aqueles pensamentos, eles só vão piorar. E cada vez isso vai afastar aqueles que não gostam desse hálito. Então, fica a reflexão das comparações, né? E a outra questão é de que os nossos pensamentos, assim como o hálito, podem ser sentidos por todas as pessoas que estão na nossa volta, seja fisicamente ou espiritualmente. Aí depois ele traz algumas questões sobre ser médium, né? Então, quando a gente é médium, a gente precisa ter disciplina de nos melhorar sempre, porque só assim a gente vai ter aquilo que é necessário para que a gente possa ser instrumento da espiritualidade. Então, eles têm que poder contar com a gente. E o exemplo que eu trouxe de comparação, foi como se eu tivesse que passar uma mensagem. Imagina que tu tem que enviar uma mensagem. E aí tu tem dois tipos de pessoa. Tu tem uma pessoa que costuma ser comprometida com as suas tarefas, que costuma estudar a língua portuguesa, que costuma ter compromisso com as coisas e que leva a sério toda vez que ela tem que enviar uma carta. Ela leva muito a sério. E tu tem outra pessoa que, se tu sabe que se chover, ela já não vai entregar a tua carta, que ela não faz questão de estudar para escrever com as melhores palavras e que ela não é uma pessoa muito confiável e que talvez até tu passe a mensagem para ela e ela escreva de o que ela pensa ao invés de escrever o que tu tá falando na hora de entregar essa mensagem. Para qual dessas duas pessoas tu vai entregar a mensagem? Provavelmente, imagino eu, que pra primeira, que tem responsabilidade, né? Agora, tu tem uma pessoa que é o modelo da segunda, que é irresponsável, né? Mas tu só tem ela naquele momento. É só ela que tu tem e tu precisa passar uma mensagem urgente pra outra pessoa. Tu vai ter que passar pra ela. Então, a mesma coisa acontece com os espíritos que passam mensagens pela gente. No caso, a gente tem que sempre procurar ser o exemplo da primeira pessoa, uma pessoa dedicada, que se compromete com a espiritualidade, que estuda a mediunidade, para que a gente seja uma escolha mais fácil, né, mais lógica para a espiritualidade na hora de escolher por quem eles vão passar a mensagem. Porque é isso que a gente faz, a gente passa a mensagem do espiritual pro material. Então, se a gente não cuidar os nossos pensamentos, não cuidar a nossa mente e não se comprometer em estar lá na reunião, no horário certo, na data certa, sempre que tiver, a gente vai estar cada vez mais se afastando do que eles precisam como intermediário para essas mensagens. E agora, é claro que eles vão sim poder usar a gente, né? Por mais que eu não estude, seja uma médium irresponsável, pode ser que eu dê uma mensagem que seja importante. Só que isso não vai ser por muito tempo, e isso não vai ser contínuo, isso vai ser pontual por uma necessidade específica. Se eu quiser trabalhar com a espiritualidade por muito tempo e de forma compromissada, eu preciso estudar e procurar me melhorar, para que eu seja uma escolha elegível nesse momento de mediunidade, de estudo, para os espíritos que quiserem passar uma mensagem. Se eu não estiver aprendendo com isso, por que eles vão me escolher ao invés de escolher outro médium que está mais comprometido do que eu? Então,
eles sempre vão optar por aqueles médiuns que estão comprometidos em se melhorarem e entendem o objetivo do que está acontecendo. Então, por isso que a gente precisa sempre se focar em se melhorar e seguir com esse objetivo de se entender, de melhorar os nossos estudos para poder ser um instrumento melhor de mediunidade e se comprometer em estar lá no local, independente de chuva e dos desafios que aconteçam no meio do caminho. Ter esse comprometimento é muito importante na nossa formação como médiuns e nas nossas missões, cada um com a sua aqui na Terra também. Aí ele dá uma explicação sobre a nossa mente. E aí eu trouxe uma analogia de que a nossa mente é como se fosse uma bicicleta, uma fábrica de bicicleta. Então, o nosso hálito mental é a energia que é gerada por essa fábrica. E uma fábrica, ela pode gerar energia limpa ou ela pode gerar uma energia poluída. E todo mundo sabe quais fábricas geram qual energia só de chegar perto da fábrica. E a mesma coisa é a nossa mente. Então, se eu despacho tudo no rio na volta, todo mundo que usa o rio sabe que aquela fábrica ali gera energia poluída. E isso a longo prazo faz mal para a fábrica e para o lugar onde ela tá. Então, isso seria o hálito mental. Então, na nossa mente, a gente tem as ideias, e as ideias são formadas por pensamento e por vontade. O pensamento, dentro da questão da fábrica, seria como se fosse quando eu planejo a bicicleta que eu quero vender. Então, eu vou lá e faço um projeto da bicicleta e faço essa imagem, né? Então, vai ser uma bicicleta com aro tal, com modelo tal, da cor vermelha. E aí, a vontade vão ser as máquinas da fábrica que criam essa imagem que eu fiz antes, esse projeto, né? Que fazem com que esse projeto, que era o pensamento, se torne real, né? É o processo até que ele se torne. Então, a vontade, ela não é a bicicleta no final, quando ela tá pronta. Ela é as máquinas que produzem a bicicleta, né? Então, o produto final não é isso. Ela não é a vontade, mas ela é o que move para que a gente chegue até o produto final, que é a bicicleta. E aí, ele traz que a nossa mente, ela tem um ciclo que é de criação, alimentação e destruição. Então, quando a gente tem um pensamento, ele é criado, né, no plano espiritual. No caso, no plano espiritual, no plano das ideias, as coisas meio que se materializam. Então, elas passam a existir no momento que eu imagino elas. E eu posso criar aquele pensamento, né? Então, ele tá gerando aquela energia através da minha criação e eu continuo alimentando esse pensamento. Então, aqui eu tô triste agora. E aí eu começo... minha mãe... Digamos que a minha mãe morreu. Aí eu tô pensando, eu poderia só lidar com o fato de que minha mãe morreu. Só que eu começo a alimentar um pensamento de que a minha mãe morreu e de que agora eu não vou ter mais vida e de que eu não tenho mais ninguém pra me apoiar e de que nada vai dar certo. Então eu já tenho uma linha de pensamentos ruins, baseados numa tristeza, num luto que eu tô sentindo, e eu tô alimentando eles e mantendo eles. Então, enquanto eu alimento isso se mantém vivo. Agora, se eu parar de alimentar, eu vou estar destruindo. Então, isso é normal que aconteça, que a gente alimente pensamentos e só é possível destruir isso se a gente para de alimentar e de dar energia para isso. Então, quando a gente tem um pensamento ruim, um pensamento de raiva, o ideal é que a gente se esforce para parar de alimentar o pensamento e não ficar remoendo as coisas, porque isso só alimenta mais e mais e mais e cria esse ciclo que faz com que aquilo se mantenha. E o ideal é sempre que a gente destrua o quanto antes aquilo que é negativo e só alimente aquilo que é positivo. Então, para finalizar, como médiums, a gente tem uma sensibilidade muito maior e facilmente a gente junta a nossa energia e os nossos pensamentos com os pensamentos dos outros. Então, é como se as pessoas normais, com a mediunidade que todo mundo tem, fossem um celular roteando a internet tranquilamente ali. Quem tá perto consegue pegar a internet, mas quem tá longe já não consegue. E aí o celular também não vai pegar tanta internet dos outros quanto
a capacidade de um roteador Wi-Fi, por exemplo. E nós, médiums, somos os roteadores Wi-Fi. Então, eu vou lá, pego o sinal direto sei lá, do ponto, e aí já transmito ele na mesma frequência em que ele tá chegando até mim. E se alguém precisar pegar a internet de mim, também vai pegar muito forte. Então, não sei se é um bom exemplo, mas é isso. Então, o médium, ele tem uma capacidade muito maior de sentir a energia, né, de quem tá ali e também de passar dele. E aí, os outros vão ter, quem não tem uma mediunidade, vai ter muito mais dificuldade, ou, no caso, vai sentir muito menos uma energia do que um médium sentiria, ou um pensamento, né. Então, é isso, e ele traz, né, sobre o evangelho, que por si só a gente estudar o evangelho e internalizar, isso já faz com que a nossa mente melhore, com que os nossos pensamentos melhorem. E só o fato também da gente estar, né, com pensamentos bons e de amor,